Apagão geral. Foi assim a estreia do Corinthians ontem no Campeonato Brasileiro contra o Bahia jogando na Vila Belmiro. Corinthians perde o jogo e aí eu pergunto para você, torcedor, quem são os culpados? Dorival Júnior, Yuri Alberto, Memphis Depay, Hugo Souza, diretoria do Corinthians ou um conjunto inteiro? Nós vamos discutir agora essa derrota do Corinthians, que ontem parecia que ia ganhar o jogo com certa facilidade quando fez 1-0 num passe maravilhoso do Rodrigo Garro, que ontem para mim foi o melhor em campo, mas o Dorival tirou ele, né? Para variar, as escolhas do Dorival refletem no resultado final do Corinthians. E aí o Corinthians fez 1-0 e poderia ter matado o jogo com o Yuri Alberto, que perdeu um dos gols mais fáceis aí talvez do campeonato. E aí o Yuri, que faz gols muito difíceis, quando chega os mais fáceis ele perde. Só que ele tem que ter consciência das coisas que ele faz. Porque ontem, se ele faz 2-0, o Corinthians praticamente mataria o jogo e hoje o nosso discurso aqui seria outro, completamente diferente. Só que a gente não pode poupar alguns jogadores também de responsabilidades. E é o que a gente vai falar agora. Mas antes, eu só peço para você que ainda não é inscrito no canal A Voz das Arquibancadas, para você se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos e no final deixar aquele like que ajuda e fortalece muito o canal para que os nossos vídeos possam chegar em outros corintianos também, tá bom? Então você que não é inscrito, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal. Então voltando a falar do Corinthians aí, pra mim tem que culpar sim alguns jogadores individuais. Tá certo que quando perde, perde todo mundo e quando ganha, ganha todo mundo. Mas alguns jogadores que são muito bem pagos para fazer o seu trabalho dentro de campo, vem deixando a desejar. E aí ontem a gente já falou do Yuri Alberto, que perde esses gols fáceis e não pode perder os gols que ele perde, porque ele é um dos responsáveis ontem por essa derrota do Corinthians também. Assim como o técnico Dorival Júnior, que mais uma vez mexe mal, faz substituições totalmente horrorosas dentro do jogo. E o que resulta num resultado de derrota para o Corinthians, como foi ontem 2-1. O time não conseguiu reagir, nem com as mexidas dele, nem com o juiz dando 8 minutos de acréscimo. E aí outro jogador que eu também venho aqui chamar atenção, mas é um cara que ajuda demais e tem crédito com a torcida, é o Hugo Souza. Só que ele vem falhando constantemente nos gols do Corinthians. Pra mim ontem no primeiro gol ele falhou, estava totalmente adiantado. Um goleiro que fica jogando lá praticamente na meia-lua da área, cara. E aí depois no segundo gol, a bola praticamente na mão dele, ele não consegue segurar e ele faz um pênalti. Ah, então é só o técnico. Não, não é só o técnico. Os jogadores também têm que ter essa responsabilidade de entender que eles jogam no Corinthians, irmão, que é a estreia de um campeonato que o Corinthians vem sofrendo todos os anos, brigando por zona de rebaixamento. E você simplesmente, na estreia, perde pro Bahia, meu irmão. Então não dá, porque tá pensando na Supercopa do Rei. Outro erro, ficar pensando num campeonato que não vale porcaria nenhuma e agora coloca uma pressão muito maior em cima desses caras, porque se perde pro Flamengo, por exemplo, no domingo, pode ter certeza que essa pressão vai aumentar. Em cima do técnico, principalmente, que ontem deu uma entrevista coletiva falando, eu gosto de coisas boas, eu fui atrás do Malcom, eu fui atrás do Gerson, mas o Corinthians não tá nessa prateleira. Então, você, Dorival, não está na prateleira para ser técnico do Corinthians. Eu também gosto de coisas boas. E você é um técnico que não tá à altura do Corinthians. Pra mim, você tá numa prateleira abaixo, só que é o que tem pra hoje. Como diz você na entrevista coletiva ontem após o jogo. Então não fale de prateleiras altas, porque o torcedor também gosta de grandes jogadores e grandes treinadores. E você não é grande pro Corinthians. Pra mim, você é o cara que tá na prateleira de baixo, mesmo ganhando a Copa do Brasil. Mas ganhou a Copa do Brasil porque foi contra o frágil time do Vasco. Entendeu? Mas enfim, é minha crítica, é minha revolta, é minha indignação como corintiano, porque não dá pra ver o Corinthians apresentar um futebol tão horroroso quanto o Corinthians apresentou na estreia do Campeonato Brasileiro. E não vem com esse papo, é só o começo, porque a gente tá falando isso no Paulista também, é só o começo. E o time tá aí, tentando se classificar de qualquer forma no Paulistão. Aí vai esperar o quê? Acontecer alguma coisa na Libertadores pra falar, calma, ainda tem a metade do ano? Vamos apoiar. E a cobrança? Vai ter quando? Não, vamos apoiar. E chega no final do ano, perto do Natal, vão pedir cobrança, irmão. Então assim, joguem mais por esse clube aqui que é gigante e honra, e porque vocês ganham milhões. E o seu Memphis Depay
treina no Corinthians para jogar na Holanda. Esse é um cara que vai enganar até o final. Ele vai fingir que joga até chegar a Copa do Mundo, porque você tem dúvida que esse cara vai embora do Corinthians? Eu não. Mas enfim, é isso, galera. O que a gente tem para falar do Corinthians é às 18 horas. A gente volta com mais informações do Timão. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam de tudo isso e escolham um culpado. E sigam a Voz das Arquibancadas. Grande abraço a todos. Tamo junto. Vai, Corinthians.